Graças a Deus. Então, amados irmãos e irmãs, só um feedback aqui, para que vocês nos falem se estão ouvindo perfeitamente, se tá. Agora tá bom, já mandaram aqui pra gente que está tudo ok, graças a Deus. Então, vamos lá então começar, pastor, em nome de Jesus. Eu Claro, queria, claro. eu queria começar fazendo uma pergunta, e eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Ah, eu quero começar com essa pergunta aqui ah, pro pastor. Essa notícia aí, ó, porque o, o pastor consegue ver aí na tela? Não, não tô vendo. Não tá vendo? No YouTube. Veja se no seu retorno aí no YouTube. Deixa eu ver. O pessoal tá falando que tá com eco aqui. É porque não pode aumentar demais, senão dá eco. Mas vamos lá. Veja na tela do YouTube aí que tem uma imagem aí. E o Peraí. pessoal continua dando aqui o feedback aqui. Acho que agora tá ok. Vamos ver. Será que tá ok o som agora? Vamos ver. O pessoal vai mandar aqui um feedback aqui pra gente. Se tá tudo ok. Ah, agora eu tô vendo aqui. Tá vendo aí? Então, saiu essa notícia aí e tá em tudo quanto é lugar. Aqui no Brasil, não, mas é, tava vendo em várias mídias, tá saindo essa notícia aí que diz que os estados alertam as pessoas para estocar alimentos antes do eclipse solar de 2024. Agora, dia 8 de abril, vai ter o eclipse solar total, né? E aí, ah, tem muita gente desconfiada, tem muita gente. Porque não é comum um, um, um eclipse solar pedir para fechar a escola, pedir para armazenar comida, gás. É, eu achei um pouco estranho essa notícia, Pastor Jorge. E como o pastor está em um desses, pelo menos um desses quatro estados aí, o pastor tá num deles Uhum. aí, né? No mapa aí, o Sim, eu pastor tô aqui no mapa, tô em Ohio, tá exatamente onde tá vermelhinho ali. o vermelho. Aham. Uhum. Então, agora o som tá bom aqui, já mandaram o feedback aqui pra gente. Então, Legal. eu queria que o pastor falasse um pouco se estão nos testando, né? Porque às vezes as coisas começam lá fora e depois chegam aqui, né? Sim, sim, É uma sim. semelhança monstro. Então, São várias coisas, né? exato. Então, como o pastor está aí e também tem essa visão do que está acontecendo no mundo, do que vai acontecer, eu queria que o pastor falasse um pouco da sua visão para as pessoas, para elas entenderem e se isso, né, de alguma forma vai chegar para cá. E um detalhe, não é fake news. Eu coloquei ali embaixo o site, né? Eu não sei se o pastor conhece esse site. Tem vários sites, mas Tinha eu vi aqui. no Aham. topo, então eu peguei esse aí que estava no topo do Google. O Não é Newsweek. fake Aham. news, é notícia mesmo para valer. Uhum. Então eu queria que o pastor nos desse aí uma, 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 uma visão, uma panorâmica do que está acontecendo para a gente entender.
Perfeito. Pastor Alessandro, acho que a sua pergunta e a pergunta aqui das pessoas que estão nos acompanhando, é natural que a gente tenha assim uma preocupação referente a isso. Eu quero só fazer talvez um preâmbulo, assim, fazer algumas colocações que antecedem a sua pergunta. É que até eu falava contigo fora do ar ontem, que nós vivemos numa sociedade que ela trabalha com intencionalidade, ou seja, nada que acontece dentro do panorama político, do panorama social, do panorama do comportamento das pessoas, da questão das notícias, todas elas têm uma intencionalidade. Ou seja, todas as notícias, elas são ou de maneira intencional plantadas para uma intenção, naturalmente, como o resultado dessa intenção, né? Uhum. E aqui eu trago que no o Fórum Econômico Mundial, em Davos, esteve reunido os vários líderes de vários países, né, de conglomerados financeiros, e eles se reúnem lá para decidir os destinos da humanidade, no Fórum Social Econômico. E no Fórum Social Econômico, o que é um dos líderes desse Fórum Social Econômico é o Klaus Schwab, que é o principal líder, que inventou, ele que criou o Fórum Econômico Mundial, e ele já lá no Fórum Econômico Mundial, ele falou que teria alguns acontecimentos relacionados a apagão das mídias, apagão na internet. Então, ele deu uma série de acontecimentos que haveriam de acontecer no ano de 2024. Só que o que acontece? Como as notícias elas correm de maneira muito rápida e as informações elas chegam de maneira assim muito imediata, as pessoas dificilmente elas voltam para recordar o que foi dito por alguns líderes mundiais. Então, na realidade, é o seguinte: assim como na pandemia do Covid, quando houve toda aquela revolução, todo aquele contexto que a humanidade foi colocada numa situação muito complexa, né, muito complicado, que foi várias pessoas tiveram a infelicidade de perder a sua vida, familiares, foi uma tragédia que nós não precisamos aqui entrar em detalhes. Mas o que acontece? Quando a gente vai no contexto histórico, a gente percebe que algumas coisas já tinham sido ditas que aconteceriam. Lá no passado, não no passado muito distante, já foi dito que algumas coisas aconteceriam. E aí o que acontece? Mais uma vez, no que diz respeito não somente a isso que nós estamos agora conversando, mas já foi dito que nesse momento do eclipse também teria uma situação diferenciada, que aconteceria alguma coisa. Então, a pergunta, e eu tenho conversado com várias pessoas, e a pergunta que não quer calar, né, quais são os elementos que eles estudam para saber que este momento é um momento de caos, é um momento de dificuldade, um momento em que a interferência de um eclipse, e aí você mesmo falou agora na sua introdução, que em nenhum momento da história a humanidade ficou tão empolvorosa com um eclipse como num momento como esse. Uhum. E principalmente que nos anos passados, né, nas décadas passadas, nós não tínhamos os recursos, né, tecnológicos, recursos que pudessem naturalmente nos dar maiores condições de enfrentarmos qualquer tipo de vicissitude que viesse ao nosso planeta ou a questão social. E me parece que a humanidade está muito mais apavorada, muito mais em crise do que os nossos antepassados. E aí a pergunta que vem é a seguinte: por que que isto vem? Por que que dessa maneira isto chega até nós?
Então, eu estou fazendo apenas um preâmbulo, colocando o contexto social sem entrarmos no contexto bíblico. Uhum. Né? Contexto bíblico, nós vamos ver que Deus, como Deus trabalha com catástrofes, como Deus trabalha com o contexto da visão humana sobre as dificuldades, que é um outro contexto. Eu estou trabalhando no contexto social primeiro, Uhum. como nós, como seres humanos, enfrentamos algumas situações. Eu tenho um livro aqui, eu já tinha apresentado para você, já tinha mostrado para você. O nome desse livro é Política, Ideologias e Conspirações. Como é que surgem, no contexto político, as ideologias e as conspirações, ou seja, de levar as pessoas a pensarem de maneira diferente ou aceitarem o pensamento da manada. Ou seja, todo mundo pensar igual, todo mundo está preocupado com a mesma coisa. Isso é algo que, se nós formos estudar a ciência do comportamento, nós vamos perceber que existe por detrás disso uma mensagem, assim como aconteceu na pandemia, é levar toda a humanidade, levar toda uma quantidade de pessoas a pensarem da mesma maneira e terem um comportamento igual, ou seja, alguém está dizendo que você tem que guardar alimentos, estocar alimentos, vai ter um trânsito intenso, que você vai ter uma série de problemas, que você vai ter uma série de situações. Só que você aí pergunta assim, mas como é que eu vou fazer isso? Ninguém te instrui como fazer. Uhum. Só dizem que tem um problema. Mas se você for na notícia, se você for procurar, você vai perceber que não existe informações de como você fazer e como você se proteger disso. Não Uhum. existe essa informação. Uhum. É que todo mundo se vira, você tem que se virar com essa situação. E muitas vezes o caos, e a gente vai na história, a gente vê que algumas pessoas vivem, né, alguns que têm poder econômico, eles vivem do caos, Uhum. né? Eles vivem do caos. Aí vamos supor, o que é o estoque? Você estocar é você comprar mais. Uhum. Quem é que é beneficiado com isso de comprar mais? Entendeu? Entendi. Aí quem é que você tem que abastecer o seu carro? Quem é que vende gasolina? Quem é que ganha com isso? Então, a gente tem que ter o pé no chão, né? Eu estou falando como economista aqui, pela visão econômica, Uhum. né? E a gente tem que ter esse cuidado, porque existe uma estrutura, né, social sendo movimentada por interesses de grandes conglomerados. Nós temos que pensar dessa maneira. Se nós pensarmos unicamente com o problema, porque nós vamos pensar que os grandes filmes que tem aí, deixa-me só voltar aqui, grandes filmes que tem por aí, eles mostram a catástrofe, eles mostram o problema e Deus nunca é mostrado como solucionador dos problemas. Deus está sempre de fora dos problemas. A humanidade tem que se virar sozinha, a humanidade tem que procurar a sua saída, nós não precisamos de Deus, nós temos que nos virar, está vindo aí um eclipse, e aí Deus está fazendo isso, e aí agora... Veja, pastor Alessandro, o que está por detrás disso? Se está vindo um eclipse, está causando um problema, quem é o Criador? Quem é o Uhum. Criador? Foi Intencional, Deus. né? Então quer dizer que Deus está criando um problema para nós como seres humanos. Uhum. E nesta jogada, alguém está querendo jogar a humanidade, ou pelo menos uma parte aqui dos Estados Unidos, jogar essas pessoas contra Deus, porque Deus está criando um problema e a gente tem que gastar mais, a gente tem que ter uma série de situações. Então, na realidade, existe por detrás de uma situação como esta a questão espiritual. E aí eu entraria um pouquinho só de leve na questão espiritual, que é exatamente fazendo com que as pessoas elas se esqueçam da proteção divina e caminhem exatamente na sua visão de querer solucionar um problema sem precisar de Deus. Esse é um outro aspecto que nós temos aí. Então, a partir disso, eu mostro o segundo livro que nós temos lido, Os Donos do Mundo. Neste livro aqui, pastor Alessandro, a autora, ela traz, né, com dados, com informação, com muito abalizado, muito equilibrado, ela traz a visão de que existe uma casta, um nível de pessoas dentro da sociedade
que elas se consideram semideuses. Claramente, eles não negam isso, eles se consideram semideuses, eles consideram que eles estão acima da humanidade, eles que controlam, eles se sentem que eles que controlam os destinos da humanidade, assim como Nimrod lá na Torre de Babel. Eles se consideram aqueles que, dali da altura, da condição que eles têm, eles dominam o mundo. Eles não querem dinheiro, dinheiro não é o problema deles, eles querem ter poder sobre o comportamento das pessoas. Então, a partir disso, se a gente não entender a engenharia social, como eles trabalham, nós vamos exatamente ter o pensamento da manada. Então, aí vem uma notícia, todo mundo vai atrás daquela notícia, todo mundo fica no desespero, assim como na pandemia aconteceu a mesma coisa. Nós morávamos lá na Flórida, né, em Orlando, e teve no tempo aqui não vai nos permitir, mas foi uma coisa assustadora. As pessoas enlouquecidas, enlouquecidas. É algo assim, o que a Bíblia fala lá no capítulo 21 do livro de Lucas, as pessoas estavam desmaiando literalmente em função da pandemia. E as pessoas não tinham conhecimento e informação e elas estavam no desespero. Então, pastor Alessandro, o que nós como cristãos, né, num momento como esse, nós temos que ter assim muito cuidado, né? Porque para nós não sermos alarmistas de plantão, não criarmos uma situação como se fosse algo assim fora do contexto que não tenha um Deus por detrás de cuidado, de cuidar a humanidade, porque se nós não apresentarmos dessa maneira, isso não quer dizer que nós não possamos ver que dentro dos sinais do céu, né, que nós vamos entrar logo mais à frente aí sobre esse assunto, que os sinais dos céus nos ensinem e nos mostrem que nós precisamos estar preparados para um evento maior, para algo maior, né? Mas que os homens, né, os líderes mundiais, eles perderam a mão, como se diz, eles perderam o controle. Então, para eles controlarem um pouco mais, eles têm que se utilizar mesmo de um eclipse, né? Criar uma situação e veja o seguinte, pasme o que eu vou dizer. Eles estão esperando que a partir desse eclipse eles possam agora mudar algumas leis para naturalmente terem mais controle sobre a sociedade. Então veja que não é algo solto que está por aí, né? Eu que sou advogado, eu percebo que os movimentos, quando tu lê a notícia e tu vai pesquisando e pelos meandros, tu vai vendo que, olha, a partir do dia 8, o Congresso americano senta para rever algumas leis. E aí em outros países começa a haver movimentações e tal de várias leis para enquadrar a humanidade de tal maneira que a humanidade tenha um comportamento agora planejado e intencional. Então, a partir disso, pastor Alessandro, nessa introdução que eu estou fazendo para os nossos ouvintes, para os nossos amigos e irmãos, eu diria que, mais do que nunca, nós temos que ir à palavra, pesquisar na palavra, nos debruçar na palavra, né? Ver e comparar as coisas que estão acontecendo como sinais no nosso velho mundo, ir à palavra e saber e ouvir o que Deus tem para nos dizer de como olhar os acontecimentos como sinais do fim. E aí estabelecer uma conexão muito mais forte de dependência de Deus, porque se a humanidade, se os seres humanos estão dizendo que é para nós dependermos das circunstâncias, nós temos que abrir os nossos olhos e perceber que neste momento a humanidade está dizendo para depender dos nossos recursos, e aí nós temos que nos voltar para depender dos recursos divinos, do sobrenatural que está presente diante da humanidade, e quem sabe nós tenhamos esquecido pelo fato de vivermos o tempo todo, sermos bombardeados com situações que são emergenciais. Então, pastor, essa situação vai revelar dois tipos de pessoas: aqueles que buscarão uma direção de Deus. Olha o trem de novo.
O trem tá aí. Não é o trem das 11, mas é o Não é trem o da... trem. E ele é É muito rápido, hein? forte, muito forte. Ele passa rapidinho, ele passa rápido. É rápido. Se fosse aqui no Brasil, acho que ia ficar uns 5 minutos passando. Ele passa rápido aqui. Então, esses dois tipos de pessoas uma que vai buscar uma direção de Deus naquilo que vai ser feito, de como reagir diante dessas desses acontecimentos estranhos, né? E outra que vai seguir tudo à risca aquilo que o governo vai falar. Não que a gente é contra o governo, não, mas é, o que está acima do governo, né? Porque tem alguma força aí, um pessoal aí que está acima dos governos, né? Na verdade, ele Exatamente. só faz a, a marionete, né? O pessoal tá Eles não aí. são eleitos, mas têm mais poder do que os eleitos, né? Uhum, exatamente. Eu queria, no caso aqui, é, porque eu dei só um pedaço da notícia e tem outro pedaço aqui. O pastor pode olhar aí no YouTube. Deixa eu ver aqui. Ah, isso aqui é o restante, o daquela notícia, aquela primeira. Eu não sei se o pastor está conseguindo ver no YouTube aí. Veja aí se já Agora estou. atualizou. Tá. Estados alertam as pessoas para estocar alimentos antes do eclipse de 2024. Vários outros estados fecharam as escolas, alertaram sobre o trânsito intenso. Espera-se que o espetáculo atraia multidões de todo o país, enquanto pessoas dirigem áreas do caminho da totalidade para testemunhar o eclipse. Autoridades de todo o país expressaram preocupação com recursos de segurança pública sobrecarregados, uma enorme pressão sobre hospitais locais e estradas congestionadas. Pelo menos 4 estados dentro do caminho da totalidade pediram aos moradores que estocassem mantimentos antes do eclipse. Algumas autoridades já emitiram declarações de desastre antes do evento, e algumas escolas decidiram fechar, citando a segurança dos alunos. Deixe-me dizer uma coisa. Deixa eu voltar pra gente aqui, peraí. É, Pronto. Voltei. tá. Agora acho que melhorou. Tá. Eu acho que eu não sei quantos dos amigos que estão aqui nos ouvindo já viram falar daquela série dos Simpsons, Uhum, né? A série dos sim. Simpsons. A série dos Simpsons, né? A série dos Simpsons, é... até vi essa semana, não cheguei a ver os detalhes, mas eu vi, e eles apresentando ali várias coisas, e veja como é que é o seguinte, várias coisas que estarão acontecendo, e quando foi da tragédia das Torres Gêmeas, né, do dia 11 de setembro, né, de 2001, quando teve o acidente das Torres Gêmeas, os Simpsons eles já tinham apresentado em uma da série, dos episódios deles, eles já tinham apresentado o acidente das Torres Gêmeas antes de acontecer. É só ir na internet procurar, vocês vão ver que os Simpsons, sempre quando tem uma tragédia, eles preveem, eles trabalham, eles mostram com antecedência nos seus episódios catástrofes que vão acontecer na humanidade. A mesma coisa foi da pandemia. Antes da pandemia, teve um episódio que eles falavam da pandemia, que teria uma pandemia. Uhum, sim. Então, o que acontece? Por que eu estou trazendo isso? Porque, na realidade, é o seguinte: existe uma engenharia social que movimenta bilhões de dólares. Existe um interesse econômico por detrás disso.
né? Existe um interesse econômico de trás disso. Então, se nós olharmos unicamente pelo prisma comportamental das pessoas, para eles é muito fácil manipular as pessoas. É muito fácil manipular as pessoas. Nós estávamos numa palestra, pastor Alessandro, nós estávamos numa palestra, foi o ano passado. O ano passado nós tivemos uma palestra, o pessoal que estava na Flórida, e aí tinha pessoal do Brasil, eu estava aqui nos Estados Unidos, tinha pessoal em outros lugares do mundo, teve uma palestra, e a palestra era sobre marketing. As pessoas, e tinha um grande profissional de marketing, ele estava falando sobre propaganda, estava falando sobre propaganda. E na sua apresentação que ele estava apresentando, ele falou uma coisa muito interessante, muito interessante. Ele falou o seguinte, que a propaganda ela segue um perfil. Eles escolhem a propaganda até a cor. Bom, tu é da área, né? Tu vai entender perfeitamente isso. Os nossos telespectadores vão entender também. Que eles estudam o marketing e escolhem o público que eles querem atingir, com a cor, com as palavras, com as emoções. Então, eles atingem aquele público, né, de classe média, alta, tudo, as palavras, as cores, tudo é para atingir um público específico, que tem, né, uma aceitação uma maior. condição financeira, uma capacidade financeira para poder absorver e para poder comprar aquele produto. Então, ele falava sobre várias coisas, falava sobre a questão do perfil dessa pessoa, o perfil psicológico dela, se é uma pessoa fleumática, ou era vários outros perfis aí que os amigos sabem. E é interessante o seguinte, que eles conseguiam atingir especificamente aquela camada. Eles atingiam aquela camada, vendiam para aquela camada, era direcionado para aquela camada e eles atendiam e vendiam para aquele público específico. Por que eu estou trazendo isso? Estou trazendo essa baila? Porque, na realidade, essa engenharia social e a maneira como as notícias chegam, como elas são plantadas, né? E aí a gente consegue entender o seguinte, no Fórum Econômico Mundial, pastor Alessandro e amigos que estão nos assistindo, ali estavam os principais donos dos canais de TV do mundo, participam do Fórum Econômico Mundial. E ali eles decidem quais são as notícias que vão ser veiculadas no mundo. Eles vão selecionar as notícias que vão para o mundo. Então, eu lembro quando eu morava em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, teve um acidente e naquele momento do acidente, eu estava no momento do acidente. E eu vi o acidente, como ele ocorreu. Né? O que aconteceu? Ali eu acompanhei, não pude ficar muito, mas eu vi, pude assistir ali toda a cena, né, o atendimento e tal. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a TV, cada um dos canais tinha uma visão sobre o acidente. Cada um deu a notícia do seu jeito. Mas quem estava ali vendo, não foi aquilo que eles estavam dando a notícia. A narrativa era outra. Não foi assim a notícia, não foi isso que aconteceu. E eles estavam dando a notícia. E aí, como é que tu vai chegar e dizer para eles que não foi isso que aconteceu? E eles estavam dando a notícia, eles tinham o poder da notícia. Sim. Porque, entende como é que funciona a situação? É o domínio da informação que faz movimentar as massas para aquilo que, naturalmente, aqueles que têm o poder do capital possam mover as pessoas a fazer, naturalmente, aquilo que é da vontade deles, né? Esse é um panorama social que nós analisamos até agora, né, pastor? O pastor falou aí dos Simpsons, mas Hollywood também tem sua parcela nisso aí, porque esses filmes que falam assim, preditivos, né?
Aí mesmo, em Ohio, tem um filme, e nesse filme, um trem descarrila, Exato. Tu e lembra bem disso, né? descarrila e solta algo químico. Eu não sei ao certo, mas algo químico que é espalhado exatamente como foi o filme, aconteceu aí, onde o Exatamente. pastor tá, né? E agora lançaram o outro filme, acho que é O Mundo Depois de Nós, alguma coisa É o mundo assim. depois de nós, exatamente. Isso. E nesse filme apaga geral. A internet vai embora, os carros da Tesla tudo parado, aquele É, o caos. trailer, o trailer, o trailer é muito forte, né? Eu vi o trailer Uhum, do Mundo Depois de Nós, é algo assim, é caótico, né? Porque eles plantam o caos, né? uhum. É uma coisa assim E, muito. e Mas detalhe, sabe, sim, pode continuar, pastor, desculpa. e detalhe, as pessoas, elas procuram abrigo, procuram remédios, adoece, não tem remédio, é, falam de um suposto ataque, né? Ah, e aí fica a pessoa dentro de casa armada para proteger de ser invadido, né? Então, o pastor falou dos Simpsons, Hollywood também trabalha pesado, quer dizer, esses poderosos que eles usam todo o poder das mídias para controlar as massas, né? Exatamente. O que você acabou de falar, pastor Alessandro, nós estamos sendo bombardeados, né, principalmente com a questão do advento das mídias sociais, nós temos sido assim extremamente bombardeados com inúmeras informações. E o que é que acontece? Existe uma máxima, né, que tu já deve ter ouvido, que quem não lê, mal ouve, mal fala, mal vê, né? Uhum, Então, o que acontece? Hoje, as pessoas, em função da própria premência de você ter o sustento, de você correr né, tu tem que correr atrás, tu tem que sustentar, tu tem que ter, né, a tua vida para pagar as contas, tu tem compromissos financeiros, tu tem uma série de coisas. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando a pessoa chega em casa, ela está tão cansada, né, de um dia atarefadíssimo, com uma série de informações, uma série de coisas, que ela vai para a televisão e fica zapeando e quer relaxar, ela não quer notícia, não quer alguma coisa, ela quer, sabe? Aí pega uma série da Netflix, pega alguma outra coisa e tal, porque ela relaxar, ela quer se desligar. uhum, E aí o que acontece? É exatamente nessa pegada que as pessoas elas ficam sem a informação e o sistema consegue dar exatamente aquilo que essas pessoas acham que precisam, né? uhum, E aí elas não vão se informar, elas não vão procurar conhecimento. A Bíblia mesmo fala, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento liberta, né? E Jesus mesmo falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E Jesus falou também: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que acontece? O conhecimento da palavra de Deus, né? Também conjuntamente com procurar saber o contexto social e procurar saber as informações daquilo que acontece na realidade dentro de uma sociedade, é claro, nem todos nós vamos ter essa pegada de querer saber ou ter tempo para querer saber sobre isso. Mas exatamente, pastor, esse canal, esse momento aqui, né, justamente contigo, é esse objetivo que se tem no momento como esse, nós estamos conversando, é de desmistificar e criar uma oportunidade, criar uma plataforma, criar um caminho sedimentado
para analisar os fatos, né, Uhum. com um olhar mais crítico. Nós temos que ser críticos, Uhum. né? Jesus, a palavra de Deus mesmo fala, né? Paulo mesmo falou: analisai tudo e retém o que é bom, Uhum. né? Tu Sim. tem, tu tem que analisar e tu retém o que é bom tu retém, o que não é bom tu larga fora. Uhum. Então, nessa visão, nós temos que ter uma análise crítica das coisas. Por que, que todo mundo está falando no eclipse? E aí, eu tenho certeza que ninguém foi para ver, no contexto histórico, o que fez um eclipse na humanidade no passado. Se nós formos ver, nós não temos nenhum registro no contexto histórico, que um eclipse tenha feito, a não ser, naturalmente, o cuidado que tem que ter para olhar para o eclipse, ter uma proteção dos olhos, né? Uhum. Ter toda essa questão. Mas de que o eclipse tenha criado, né, uma dificuldade, uma alteração no comportamento social das pessoas, no humor das pessoas, de que as pessoas agora. Isso é muito trabalhado em filmes, você sabe muito bem disso, Uhum. né? Que as pessoas. Aí vem. Tinha um filme, Independence Day, Uhum. lembra? Sim. Independence Day. Aquele filme falava só de caos, só caos, e o mundo sendo destruído e tal. Quem é que tem interesse do caos, pastor Alessandro? Uhum. Quem é que tem interesse na destruição, de fazer as pessoas perderem a confiança, ficar no desespero? Quem é que tem interesse nisso? Agora, um detalhe, pastor, que assim, o céu é muito importante é, para quem lê a Bíblia. O céu ele é ele é sinalizador. Por que eu falo isso? Hoje de manhã no culto eu estava falando para as pessoas que vai acontecer de novo. E por que eu estava falando que vai acontecer de novo? Porque quando Jesus nasceu, alguém estava observando o céu. Uhum. Alguém estava observando os céus. E outros não sabiam de nada. Então, é, havia uma estrela e aqueles homens vinham seguindo aquela estrela e eles sabiam de profecias porque eles vieram acompanhando, eles sabiam quem estaria ali, a quem a estrela estava Indicando, direcionando, né? indicando exatamente. Então aconteceu isso, né? E aí eles foram guiados até o menino Jesus que nasceu ali. E eu estava falando para as pessoas, vai acontecer de novo. Como assim? Os céus, eles não foram feitos só para a gente admirar. Os céus, eles têm um papel. E hoje eu li a Bíblia, ontem eu li a Bíblia, e eu disse assim, eu vou procurar aqui no original, na Torá, na transliteração, né? Na tradução, porque às vezes tem algo que a gente não, as versões às vezes perde algum contexto, alguma coisa, algum significado. E aí eu até printei aqui, eu não vou ter para passar aqui para o pessoal, mas eu printei o original, é, no Gênesis capítulo 1, no verso 14. Esse, até quem desejar, às vezes tem uma dúvida se aquela versão tem algo.
Então você pega ali o Antigo Testamento, hebraico.pro.br. Hebraico, a pastora vai colocar aí na descrição www.hebraico.pro.br. Ela aparece embaixo a original e em cima a tradução. E o Gênesis capítulo 1, verso 14 diz assim, ó: E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. Uma função, né? Aí vamos lá. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então achei interessante aqui que o Sol, a Lua, eles têm uma função além daquilo que é o que todo mundo conhece. Então, além de separar o dia e a noite, eles são, aqui no original diz que é para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Então, como o pastor citou da questão de dizer assim, o eclipse que quem criou foi Deus e isso está trazendo mal, mas na verdade, pela Bíblia, o Sol e a Lua, além das suas funções, eles são para sinais e tempos determinados. Se a gente for ver, os profetas falaram de sinais no Sol e na Lua, antecedendo a vinda do Senhor. Aí eles pegam um sinal e trazem como que aquilo tivesse causando, que o pastor acompanhou aí, eles falam até de desastres, para a pessoa se preparar para desastres. Então, algo que Deus criou para sinalizar, para preparar as pessoas, e aquilo já está sendo distorcido, né? Às vezes criado por esses homens aí, situações que a pessoa vai até ficar contra Deus. A pessoa Exatamente. não é verdade? A pessoa vai olhar e vai dizer assim, Uhum. poxa, quer dizer, a Lua, o eclipse, algo que foi criado por Deus e agora está causando desastres, está causando problemas, né? Então, é o mal fazendo com que aquilo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é bom, né? E quando ele está Exatamente. criando esses luminares, ele está vendo que tudo é bom. Tudo que foi criado é bom, mas a intenção dos poderosos é trazer aquilo como o mal, né? Pastor, enquanto tu estavas falando, eu estava lembrando aqui claramente, mas muito claramente, quando Nimrod, lá no livro de Gênesis, quando a construção da Torre de Babel, quando ele começou a construir a Torre de Babel, Deus já tinha dito, já tinha feito a promessa que sempre que aparecesse o arco da aliança, que é o arco-íris, Uhum. Deus estaria dizendo e lembrando a humanidade que não destruiria a humanidade mais por um dilúvio. Forte, hein? Essa era a promessa de Deus para a humanidade. Só que Nimrod, o que ele fez? Ele convenceu seus contemporâneos, mesmo com a promessa de Deus, ele convenceu seus contemporâneos a construírem a Torre de Babel. Uhum.
Mas Deus já tinha falado, eu não vou destruir a terra por dilúvio mais. Eu não vou destruir a terra. E nem vou permitir que nenhum ser humano destrua a terra. Porque, veja, a Bíblia fala que a terra vai ser purificada através do fogo, Uhum. mas é no momento final. Mas a Bíblia, em nenhum momento no livro de Gênesis, do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, Deus deixa entender, através das profecias, de que a raça humana vai se autodestruir, que ela vai se autodestruir, que o ser humano vai destruir a humanidade. Não existe nenhum relato bíblico que dê a entender que a humanidade vai se autodestruir, porque Deus não vai permitir. Uhum. Porque se ele fez o dilúvio, se ele permitiu que o dilúvio viesse, é porque ele, como criador, ele pode destruir aquilo que ele criou, e ele mesmo assim é justo. Mas agora, o ser humano fazer qualquer tipo de destruição, o ser humano não tem justiça para isso. Ele não vai exercer justiça, entendeu? Uhum. Então, nesse aspecto, é muito importante que ter em mente essa questão da construção da Torre de Babel. E aí eu vou fazer algumas conexões só para os nossos irmãos, nossos amigos entenderem que a gente, que tu fez uma deixa para mim, Uhum. muito interessante, que a história se repete. Lembra que você falou? Uhum. A Sim, história se repete. sim. E o livro de Eclesiastes fala, né, que a história, que as coisas são uma eterna mesmice. Tudo que aconteceu no passado vai voltar a acontecer de novo. Então, é um ciclo, né? Uhum. Que o conhecimento que tinha lá, aquilo já existia. As pessoas só estão reinventando. Nada é novo debaixo do sol, o livro de Uhum. Eclesiastes fala. Não tem nada novo. É Uhum. tudo, alguém copiou, alguém pegou a ideia, melhorou, mas o plano original, o plano básico sempre existiu. Né? Ninguém está criando nada novo. Né? Uhum. E aí, então, nesse sentido, só para nós termos uma ideia, por que a NASA foi criada? Por que a NASA foi criada? Se a gente vai na essência da NASA, nós vamos entender que a NASA foi criada por quê? Porque eles analisaram as profecias e perceberam que este mundo seria destruído. E os grandes financiadores que financiam a NASA, eles criaram a NASA para que esses estudiosos pesquisassem outros planetas fora da nossa órbita, para que somente os ricos, aqueles que tivessem condições financeiras, se esse mundo for destruído, eles viveriam numa estação agora espacial fora desse planeta. Por isso que foi criada a NASA. Uhum. A NASA foi criada unicamente por causa disso, para beneficiar quem tinha dinheiro para viver fora desse planeta, se porventura ele for destruído. Qual que é a ideia? É a mesma ideia de Nimrod. Construir algo, mesmo Deus dizendo que não vai destruir esse mundo dessa maneira, né? Mas eles fazem exatamente para desafiar o Criador. Então, há sempre esse conflito de desafio, né? De mentes querendo desafiar a vontade de Deus. E você falava, pastor Alessandro, que a questão que os astros, eles contam o tempo, e é tão verdadeiro isso, aqui agora em Ohio, agora à noite, e eu amo demais ir contemplar as estrelas e a lua, porque eu vejo ali algo assim, sabe, muito forte, assim, né, de um Deus se manifestando como nosso Criador. E a lua, e agora a lua está cheia aqui. Então Uhum. você vê assim, e é uma lua tremenda, assim, né? A lua, ela conta os tempos, porque tem a lua cheia, né? Depois tem a lua minguante, depois e vem, ali você vai contando o tempo conforme o tempo que tem de uma lua para outra, você vai contando o tempo. Então é para contar os tempos, né? Uhum. E isso é correto que você falou. Só que é uma coisa interessante, né? Que Deus, ele não é um conceito. Deus é uma realidade.
Uhum. Se Deus é uma realidade, pastor Alessandro, significa que nós somos passageiros. Se Deus é real, nós somos passageiros. Ou seja, Deus está aqui como uma realidade e nós somos passageiros, que nós passamos por Deus e ele permanece. Só que existe uma casta na sociedade que eles não aceitam que Deus é uma realidade. Eles querem ser a realidade. Uhum. Eles querem fazer, assim como o Nimrod, deixar o seu nome marcado na história e fazer com que a humanidade entenda que foi eles que mudaram o curso das profecias. E aí nós entramos na questão do eclipse como sinais, né, como sinais no céu, Uhum. tendo a verdadeira visão, pastor Alessandro, que um eclipse sinaliza para nós, como cristãos, de que algo a partir do momento de um sinal no céu, que não é apenas mais um sinal, mas a intensificação dos sinais. E eu falava para você que em 2024, até eu estava ontem falando com a minha esposa, que nós estamos no mês de março. A quantidade de catástrofes e de tsunamis e de furacões que aconteceram até março de 2024 é maior do que o número de todo o ano de 2023. Nossa. A imprensa fala sobre isso? A imprensa não fala. Uhum. Só que para nós, como cristãos, pastor Alessandro, é um sinal que está se intensificando alguma coisa, Uhum. porque as coisas estão acontecendo. E aí, então, quando a gente vai para o sinal do eclipse, que é algo que muda realmente, que é muito mais visível, que não tem como esconder isso, que é algo claro, evidente, que todas as pessoas estão vendo, porque é um sinal que está no céu, diferentemente das catástrofes que acontecem em lugares isolados do mundo, que eu não consigo estar lá para ver, Uhum. e aí a imprensa não me fala sobre isso, mas o sinal do eclipse é como se Deus estivesse dizendo assim: vocês não falam das catástrofes, dos sinais que estão acontecendo para a humanidade. Então eu vou mostrar mais um sinal no céu de que algo mais grandioso está para acontecer. É forte, hein? Então, é forte, é forte. Então significa que o sinal do eclipse, e aí a gente entra para o contexto espiritual, Uhum. porque nós analisamos no primeiro momento o contexto, aliás, nós entramos para o contexto espiritual agora, porque nós analisamos o contexto social. Uhum. É importante como isso é manipulado, como isso é trazido. Mas agora, quando a gente entra para o contexto espiritual, a gente percebe que é agora, e você falou, muito propriamente você falou, lá no livro de Gênesis, que os sinais, aliás, Os luzeiros. os luzeiros, Uhum. eles são instrumentos nas mãos de Deus eles têm um fim em si mesmo, Uhum. que Deus determinou para que eles pudessem cumprir, certo? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eles são servos de Deus para falar à humanidade sobre aquilo que Deus quer sinalizar sobre eventos futuros que poderão agora causar um problema maior para a humanidade. Sim, forte, hein? Entendeu? Muito E forte. aí você lembra que nós lemos, que está lá no livro de Lucas, no capítulo Eu 21. vou colocar aqui na tela. Coloca para nós aí, pastor. Tá. Lucas capítulo 21, o verso 25 ao 28. Lucas capítulo 21, verso 25 até o 28. Vai atualizar aí pro pastor aí no YouTube. Uhum. Não sei se já atualizou aí a tela. Tem um Tem um delayzinho delay. aí. O delayzinho. Mas Tá, já está aqui. Uhum. apareceu? Pra mim ainda não Uhum. apareceu aqui não. Mas vai aparecer aqui o. Tá, apareceu aqui já. Diz assim, então: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar
e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aleluia. Glória a Deus, Glória a Deus. glória a Deus, glória a Deus. E aí, pastor Alessandro, quando nós vamos a esse texto elucidativo e profundo da palavra de Deus, que o Dr. Lucas, né, escreveu, haverá sinais no sol. Então, veja, se haverá sinais no sol, significa que o eclipse, ele é um sinal. Não podemos negar que é um sinal, certo? Sim. Só que é o seguinte, e aqui eu trago algo que é um elemento assim muito, muito, muito importante para nós, é o seguinte, que é uma máxima que temos, né? Que o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a cera. Então significa que os sinais que nós vemos dentro das obras criadas por Deus, que é o sinal no sol, este sol, agora nesse eclipse, eu acredito que Deus poderá fazer com que muitas pessoas, assim como muitos ouvintes nossos hoje aqui, pastor Alessandro, eles possam se voltar para a Bíblia e perceber que Lucas já falava que haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. E eu falava para você que há vários... Sim. Hã? Sim, sim. Então, Estamos ouvindo. Ok. Que haverá vários sinais. Então, isso significa, pastor Alessandro, que Deus está querendo chamar a atenção das pessoas para se voltarem para a Bíblia. Para se voltarem para a Bíblia. E me parece que este é o momento em que nós que aqui estamos agora, estamos no cumprimento de uma profecia. Nós estamos nos voltando para a Bíblia para analisar a partir da visão bíblica. Tá ouvindo alguma música? Tô ouvindo a música, mas acho que não é aqui não. Deixa eu ver aqui. Não é no computador do pastor, não? Que não partiu daqui, não. Interessante. Um fundo, né? Mas não tá incomodando, né? Não, tá não, tá legal. Os anjos estão nos ajudando. Sim, é verdade, é verdade. Vamos lá. Então, pastor Alessandro, nesse sentido, a gente começa a perceber que Deus quer falar com a humanidade. Sim. E lembra que lá o livro de Hebreus, Paulo fala que Deus falou de muitas maneiras. E nesses últimos dias, Deus falou através do seu Filho. Então, eu entendo, eu fico maravilhado com isso, pastor Alessandro. É que Deus quer falar com a humanidade, e ao falar com a humanidade, Deus fala de salvação, não fala de destruição. Só que o que a gente vê aí no contexto social é que eles falam de caos e de destruição. E quando Deus fala através do seu Filho, Deus está falando de salvação. Deus quer salvar as pessoas. E a gente vê agora, nesse contexto social, não, você tem que estocar alimentos, você tem que se virar, você não tem que confiar em ninguém, você tem que usar os seus recursos, você tem que fazer por si mesmo, porque do céu não vem nada do céu para você. E enquanto a palavra de Deus fala que é do céu que vem tudo o que nós precisamos, pastor Alessandro. Sim.
Sim, Entende? É do entendo. céu que vem tudo. Quando Deus alimentou o povo de Israel, com o povo de Israel com o maná veio do céu, o alimento vem do céu, a provisão vem do Criador. É Sim. Deus que provê o que nós precisamos. Então, é nesse sentido que aí eu falo, o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que derrete a cera. Então significa que a Bíblia que fala sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Catástrofe atrás de catástrofe. Problema atrás de problema. Só que esse aqui aqui no texto de Lucas, ele mostra dois tipos de pessoa, pastor Alessandro, Uhum. dois tipos de pessoas. Sim. Dois tipos de pessoas. Aqui, ó, desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. E aí então virá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aí o verso 28 diz assim, a outra característica de pessoas, outro tipo de pessoas. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, Lucas está falando de dois tipos de pessoas. Sim. Um que ficam apavorados com o caos, não sabem aonde recorrer em função do caos, Uhum. vão atrás para solucionar os seus problemas, estocar comida. Eu não estou dizendo que nós não devemos estocar comida em hipótese alguma, não estou falando sobre isso. Eu não estou falando que as pessoas não devem se prevenir, não devem ter toda a prevenção, todo o cuidado, porque algumas situações elas são complexas. Eu não estou falando sobre isso. E, Eu estou falando é nós ouvirmos um contexto de uma engenharia social que tem os objetivos espúrios e levar a humanidade, levar um conjunto de pessoas a se comportarem, a terem um comportamento de independência. Eu vou solucionar os meus problemas do meu jeito. Eu não preciso de Deus. É o que eles estão dizendo. Só que enquanto aqui Lucas fala, quando começar a suceder essas coisas, olhe para cima, uhum. olhe para o alto, olhe Exulte, para né? Deus. Exatamente. Confie em Deus. Se Não alegre. se desespera. É forte. Então, a realidade nossa é em qual grupo de pessoas nós estamos envolvidos. Muito forte. Muito forte. Qual o nível de pessoas que nós estamos envolvidos? Aqueles que estão desmaiando de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, ou aquelas pessoas que começam a exultar e levantar a sua cabeça e pensar assim: Jesus está Tá voltando. voltando. Muito forte. Jesus está Eu voltando. falo para as pessoas que o crente assim é diferenciado, né? Que o trem tá pegando fogo e ele tá dando glória. Sim, Tá enxergando a porque volta do seu Senhor. exatamente, entendeu? É o momento que tu levanta a tua cabeça e fala assim, gente, isso aí é o sinal de que Jesus está voltando. Se Jesus está voltando e eu confiar nele, ele vai prover uma saída para o caos que os seres humanos estão dizendo que está vindo. Muito Ele vai prover forte. uma saída para mim. Muito Porque, forte. veja, pastor Alessandro, no caos do dilúvio, Deus não proveu a arca para Noé e a sua família. Sim, sim. Era o caos, era a coisa mais grave. Agora, vamos imaginar, para o caos da nossa humanidade, Deus não vai prover uma arca, uma saída também? Com certeza. Eu fico olhando Vai aqui essa. prover. Se tudo isso fosse aqui no Brasil, porque eu acredito aí que aí onde o pastor tá, é mais fácil estocar. Aqui, se, vamos dizer, se fosse aqui e falasse assim, ó, estoca alimentos e tal, o trem ia ficar feio, viu? Só Deus mesmo. E assim, quem, quem tem uma fé sabe que é o pão de cada dia dá-nos hoje, né? Exatamente. Então, para quem tem uma fé, ela vai dizer, não, tá na mão do Senhor,
Deus proverá. Mas quem não tiver essa visão vai desmaiar, Vai desmaiar. não é? Outra Sim. vez vereis a diferença entre o Entre que o que serve a serve. Deus e o que não serve a Deus, né? Exatamente, é muito forte, Malaquias fala isso. muito forte, muito forte. Eu estou aqui é, sendo abençoado com essa Amém, glória a palavra, Deus. porque pastor, é, a forma que vai chegar as notícias daqui para frente vão ser, é, vão ser, vamos dizer assim, Distorcidos? para causar pânico. A maneira Distorcidos, que vai exatamente. chegar é a maneira que vai chegar as notícias vai ser aterrorizante. Vai ser algo, sabe, o que vai chegar pelas mídias quando se aproximar, porque a Bíblia ela é verdadeira. Então se fala que vai soltar um cavalo e esse cavalo vai trazer problemas financeiros, se ele tem uma balança na mão, como diz a Bíblia, ele vai trazer. Se fala que vai vir outro cavalo, está escrito, outro cavaleiro com um cavalo é, amarelo que na verdade não é amarelo, né? Parece que tem no original não é, mas se ele vem trazer peste, se ele Trazer vem trazer morte, né? morte, então realmente vai na época do juízo mesmo vai vir. Então hoje a gente está sendo agraciado com a sinalização da palavra do Senhor e a graça de Deus é linda. A gente está sendo avisado, está sendo preparado. É, a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar que eu tenho notado, Pastor Jorge, que muitas pessoas não têm tempo mais. Elas não têm. Elas estão atarefadas demais, sabe? Com as preocupações desse mundo, estão, estão ocupadas, são muitos cuidados. Lembra de Marta e Maria? E Jesus disse Sim, assim: sim. Marta, Marta, você anda muito preocupada, inquieta, sabe? E a geração Marta, que estão, sabe, preocupados com outras coisas. Tem muita, a pessoa tem muita coisa para se preocupar e Jesus está dizendo uma coisa só é necessário, mas as pessoas elas por por se por estarem desfocadas da verdade, de não ter tempo, sabe, estão preenchidas com com os problemas, com a família, com tanta coisa. Essas pessoas, elas, elas, é, elas podem ser pegas de, de surpresa, porque a Bíblia diz que a hora em que não cuideis, virá o Filho do Homem. Então, é Exatamente. necessário a pessoa se aperceber, porque no passado, Jesus veio, Jesus nasceu, o Salvador, tinham pessoas que estavam ali, naquele lugar, e não sabiam de nada, né? Ou Uhum. não quiseram saber de nada. Vai ser a diferença realmente em quem está ligado, né? Quem está ali nas escrituras, buscando a direção de Deus, e aqueles que são nércios. Exatamente, exatamente. Né? E pastor Alessandro, muito bem, muito boa a tua colocação. E enquanto tu estava falando, eu estava lembrando aqui de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25, Jesus falando sobre a ansiosa solicitude de vida, né? Uhum.
que é, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber. Olha só como é algo contrário àquilo que a sociedade fala. Você tem que estocar alimento, você tem que fazer. Mais uma vez eu falo, Uhum. não estou dizendo nada contra as pessoas serem prevenidas, terem a prevenção, Uhum. né, cuidarem, né, serem prudentes. Não estou falando contra isso, mas é viver de uma maneira exacerbada, de tal maneira que nós esqueçamos de que temos alguém que pode entrar com o sobrenatural quando nós não temos mais os recursos necessários. Uhum. E me parece que nós estamos vivendo num momento do mundo, da história do mundo, que nós precisamos viver o sobrenatural, pastor Alessandro. Porque vai chegar um momento em que você mesmo acabou de falar uma coisa que né, me chamou muita atenção, que no Brasil seria muito complexo as pessoas poderem fazer estocamento, estocar alimento. Uhum. E aí a pergunta que vem é o seguinte: como seria se um problema desse chegasse a esse ponto? Haveria um grupo de pessoas que iriam clamar a Deus e dizer assim: Senhor, nós não temos como recorrer e não temos como prover isso. Uhum. E aí a gente vai lá na história de Elias, que Deus mandou um corvo Uhum. levar o alimento que ele precisava. Sim. Se nós não vivemos o sobrenatural, nós vamos viver ansiosos com o que comer, o que beber. Nós vamos viver como os. Aí Jesus mesmo falou: quem vive dessa maneira são exatamente as pessoas que os gentios. Jesus falou que é os gentios que vivem assim. Uhum. Mas aquele que tem um Pai Celestial não vai viver dessa maneira. E me parece que nós estamos sendo chamados, pastor Alessandro, e os nossos queridos que estão nos ouvindo, nós estamos sendo chamados a voltar a termos a experiência de Adão e Eva, de Deus ser o provedor, Deus ser o criador, o provedor e o mantenedor. O que Adão e Eva fizeram para serem criados? Nada. Uhum. Deus proveu tudo para eles. Deus deu a vida, Deus proveu o alimento e deu a manutenção para eles. Deus deu tudo. Então significa, se nós não voltarmos à experiência original de dependência de Deus, como Adão e Eva viveram, nós vamos viver ansiosos. E veja bem, eu até escrevi aqui nas minhas anotações. Nós somos criaturas de um só dia. Jesus mesmo falou: basta cada dia o seu próprio mal. Uhum. Não é para viver o amanhã, nem ser saudosista com o dia de ontem. É para viver um dia de cada vez. Nós somos uma criatura de um dia só. Eu não tenho resistência para viver o dia de amanhã, porque ele não chegou. E eu não posso voltar, porque já passou. Então, eu sou de um dia só. Eu tenho que viver intensamente um dia. E se eu viver intensamente um dia na presença de Deus e dependendo de Deus, Deus vai trabalhar e entrar com o seu sobrenatural na minha vida. Ele Aleluia. vai entrar. Forte. Porque eu estou dizendo para ele assim: Senhor, tu és o meu criador, tu és o meu mantenedor, o Senhor é meu provedor. Eu dependo de ti, eu não tenho visão para saber onde é que está. O Senhor que vai me prover. Me dê sabedoria, me dê visão, me dê força física, me trabalhar, me dê oportunidades, mas me proveja tudo que eu preciso. Se nós não vivermos assim, nós vamos perceber que a estrutura social foi criada para entretenimento, entreter as pessoas a não se preocuparem e a não terem uma dependência do seu Criador. Tem tudo ali, tem tudo à disposição, então tu não precisa de Deus para nada. Enquanto que a palavra de Deus diz, né? Buscar em primeiro lugar
o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, o verso 33. Então, significa, pastor Alessandro, que o que nós estamos... Veja como se estende e como fica amplo quando nós falamos da questão dos sinais. Uhum. Nós estamos falando de que o sinal vem, o sinal aparece, e quando nós lemos lá em Lucas, no capítulo 21, o verso 25, haverá sinais no sol. Então, os sinais no sol vai chamar a atenção, vai sinalizar para alguém. Agora, sinais na lua, aí outras pessoas serão chamadas a atenção por sinais na lua. Uhum. E depois nas estrelas. Então, significa o seguinte, e você tinha falado uma coisa muito importante. Significa, então, pastor Alessandro, que Deus, ele vai sinalizar para todo tipo de pessoa. Todos serão atingidos com a mensagem da palavra de Deus. Eu falava para um pessoal aqui, aqui nos Estados Unidos, pastor Alessandro, essa semana que passou, corretamente essa semana que passou. E eu estava falando para eles o seguinte, que foi feito um cálculo de que passou aqui na humanidade mais de 100 bilhões de pessoas. Hoje a humanidade está com 8 bilhões, que já passaram aqui na humanidade, desde que começaram a contar, mais de 100 bilhões, 150 bilhões de pessoas, que é o número da humanidade por completo, se pudéssemos assim dizer, né? Uhum. 150 bilhões de pessoas. Cada uma delas que passou aqui neste mundo, em algum momento da história que eles viveram aqui nesse mundo, eles viram um sinal do céu. Forte, hein? Sabe o que é isso? Uhum. Significa que Deus sinalizou para cada ser humano que existe um Criador. Ninguém, pastor Alessandro, que passou por este mundo deixou de receber um sinal. E aí agora eu vou mais profundamente de maneira pessoal. O sinal no céu é um dos sinais. Mas já percebeu que Deus, além de dar sinal no céu, ele dá sinais pessoais para as pessoas? Uhum. Ele fala de maneira a dar sinais e mostrar que ele está presente, que ele está na história e que ele pode entrar na história da vida das pessoas, que não é somente o sinal no céu, mas que é os sinais pessoais. E eu poderia estar falando, e você também, pastor Alessandro, para alguém que está nos assistindo, ou agora vai assistir esse vídeo depois, Uhum. que Deus possa estar dando um sinal a partir desta live para essa pessoa entender que Deus vai dar um sinal para ela, vai mostrar para ela que Deus está envolvido na vida dela. Eu não sei, nem você, pastor Alessandro, sabe qual é o sinal que Deus vai dar, Uhum. mas que Deus vai dar um sinal de que Deus é criador, provedor e mantenedor. Aleluia. E que ele não vai deixar nenhum ser humano, dos 150 bilhões de seres humanos que passaram por este mundo, sem receber um sinal do seu Criador. Filho, filha, sou eu, teu Criador, sou teu Pai. Estou aqui para te amparar, para te ajudar, para te abençoar, para que tu não fiques ansioso. E quem sabe, pastor Alessandro, nós podemos estar falando para alguém nesta noite que possa estar ansioso com alguma coisa. Sim. Possa estar preocupado com alguma coisa. Sim. Com a sua provisão. Adoecendo, né? Adoecendo. Adoecendo, exatamente. Com a expectativa, tem gente que já está antecipando e ficando doente. É doente, exatamente. E quem sabe essa palavra, providencialmente Deus abriu essa oportunidade, pastor Alessandro, para que as pessoas elas pudessem respirar a atmosfera do céu. Aleluia. Sabe o que é isso? Você respirar e perceber assim, uau, como Jacó, eu não sabia que isso daqui era parte do céu. Que o Senhor está aqui, está no meu lado, está junto comigo. E quem sabe Deus quer fazer com que nós respiremos a atmosfera do céu, mesmo com as nossas lutas, dificuldades, problemas, pressões, uma luta tremenda, sabe? Matando um leão a cada dia.
e Deus quer abrir aí um canal de bênçãos para a vida de cada um de nós, né, pastor Alessandro? Muito forte. Os céus proclamam, Proclamam, exato. né? Então, é o céu e a terra, as pessoas. E se a gente se calar, as pedras clamarão. Não tem como. A Não tem mensagem, como. ela está sendo é, lançada. Pastor, muito forte, sabe? Muito forte. Agora são 9 horas e 41 minutos. Pra gente passou rápido aqui, né? Tá certo. Mas essa mensagem, Pastor Jorge, ela vai trazer paz Com para certeza. pessoas que estão olhando as notícias. Assim, uma parte chega, outra parte nem sabe disso. Tem pessoas que, infelizmente, não chega, mas que Deus possa usar tanto essa transmissão como outros também, outras pessoas, porque Deus está usando todos os seus servos que, que estão dispostos, Deus ele está usando. Então, que essa mensagem chegue trazendo paz para essa pessoa que talvez até hoje tenha apenas a mídia, tenha apenas o que está chegando para ela de caos, de tragédias e tudo. Então, pastor, eu quero já agradecer a, a gentileza de se disponibilizar e Claro, claro. trazendo essa mensagem. E eu queria que o pastor finalizasse, trouxesse as suas considerações finais, Claro, porque claro. que as pessoas elas querem o desfecho. Veja que tudo foi conduzido pelo Espírito Santo, né, até chegar a uma fé, a uma certeza, e é essa certeza que faz a pessoa exultar. É essa fé que Exatamente. faz a pessoa levantar a cabeça, pastor, porque tem muita gente que está baixando a cabeça, que está ficando desanimado, que está ficando doente, e é essa fé que vem pelo ouvir. Exatamente. Pastor Alessandro, eu quero ler a última passagem dessa noite, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 28, o verso 18 ao 20. E essa passagem me parece que ela é muito significativa para esse momento que nós estamos falando. Mateus, no capítulo 28, o verso 18 ao verso 20. Olha o que diz lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo... Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o verso 20, que é fortíssimo, uma bênção, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então significa, pastor Alessandro, eis que estou, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Significa que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco, fazendo com que nós compreendamos que é a sua presença
que vai nos livrar de qualquer caos que chegar a este mundo. Eis que estou convosco. Se eu pedir e clamar que o Senhor esteja com a sua presença junto comigo, e ele tem toda a autoridade, todo o caos, tudo o que acontecer, vai estar nas mãos dele, porque ele tem autoridade. Glória a Deus. Ele tem autoridade. E aí, o que ele diz, eu estou convosco, significa, pastor Alessandro, que nós temos um Deus que não abandona as suas criaturas. Aleluia. No caos, muito menos. Aleluia. Jesus não vai abandonar as suas criaturas. Aqueles que acreditarem, o caos vai chegar, é inevitável que o caos venha, porque é profético, vai ter problemas, e os problemas vão se intensificar. Ai daquele que não confiar em Jesus no caos, porque o caos ele vai surgir. Queira você ou não, vai vir o caos. Só que, em meio ao caos, eu tenho alguém que promete para mim que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse que diz que estará comigo, diz que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Então, a minha parte qual que é? É confiar em quem tem autoridade e tem poder. Aleluia. E se eu confiar nele, nós vamos experimentar algo que nós olhávamos para trás, olhando para trás na palavra de Deus, pastor Alessandro, a gente olhou vários milagres acontecendo na vida de homens e mulheres. Uhum. E aí Jesus está dizendo bem assim para mim e para você e para os nossos ouvintes. Vocês podem viver o sobrenatural, só depende de vocês. Aleluia. Aleluia. Então, nessa noite, eu rogo a Deus que cada um de nós, você, pastor, eu, os nossos amigos e ouvintes, os nossos irmãos, a partir de hoje, se agarrem no sobrenatural. Deus tem o melhor para me dar. E pode ter certeza que o melhor de Deus transforma a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Eu convido o pastor a finalizar com uma oração. Claro. E eu acredito que Deus trouxe a palavra, semeou a palavra, e eu creio que essa oração vai conseguir operar completamente nessas pessoas. Então, Glória a Deus. vamos orar, vamos Vamos. falar com Deus em nome de Jesus. Vamos orar então. Eterno Deus, bondoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença na vida de cada um de nós que aqui estamos mais uma vez ao finalizar este momento da abertura da Tua Palavra. Querido Deus, aqueles que estão ouvindo ao vivo, aqueles que haverão de ver ou pela manhã, pela tarde ou pela noite, que eles possam, querido Deus, perceber e entender, pela graça do Espírito Santo, que o Senhor esteve presente junto conosco e vai falar a muitos corações, para que eles estejam e sejam preparados para o breve retorno do Senhor Jesus. Guarda-nos do mal e do pecado. Livra-nos para o teu reino, Pai. Guarda, querido Deus, a cada um de nós. Abençoe o pastor Alessandro, a sua família, sua esposa, seu filhinho. Abençoe o seu ministério. Abençoe a nós que estamos aqui distantes nos Estados Unidos, mas muito próximos, querido Deus, dos nossos irmãos em qualquer parte do mundo que eles assistirem esta live. Portanto, querido Deus, ajuda-nos a viver o sobrenatural de Deus e a confiar num Deus que é criador, provedor e mantenedor. Dá-nos uma noite de repouso tranquila, aí amanhã um feliz despertar sob a tua proteção. Oramos por Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, muito obrigado por essa gentileza de estar aqui com a gente, e eu acredito que iremos repetir. Com certeza. Porque daqui a pouco a gente vai ver frutos,
né, dessa transmissão, eu acredito que vai chegar nas pessoas certas. E que Deus abençoe o senhor, Deus continue abençoando sua casa, protegendo sua família, Amém. seu, Igualmente, pastor, igualmente. seu ministério. A gente ora aqui toda noite, a gente ora. É engraçado que a gente tem um pastor aqui conosco, né? Aí quando eu oro pelo pastor Denilson, também o pastor Jorge, sua família. A gente coloca todo mundo na, na, E na, amém, né? na Amém. mesma, quando a gente está orando pela igreja, porque a igreja é uma só, né? Ministérios tem muitos, mas a igreja do Senhor é uma só. Então eu agradeço a participação e já espero a próxima. Claro, com certeza. Nós vamos marcar, vamos começar a fazer uma agenda para isso, pastor. Amém, amém. Né? Eu Tá, acho que esse horário de domingo assim, é um horário agradável e vamos tentar aí ajustar para a gente estar juntos mais seguidamente, se Deus quiser. amém. Deus abençoe a todos que ficaram até aqui, né? Um forte abraço, pastor Jorge, Deus abençoe. Forte abraço. Os irmãos sejam abençoados nessa nova semana, se Deus quiser. Amém. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço. Um Tchau, tchau. abraço a Fica com todos. Deus. Com Deus. Tchau, tchau.